Olá, bando de musa! Sejam muito bem-vindas ao meu canal do YouTube. Meu nome é Flora Caetano, eu sou maquiadora profissional desde 2017, especialista em visagismo e também responsável por já ter maquiado mais de 1.500 mulheres, impactado aí a carreira de mais de 70 alunas. E esse aqui é meu primeiro vídeo. Aleluia! Glória, Senhor! Eu tô muito feliz, também tô muito nervosa de estar fazendo esse vídeo aqui, porque eu sou uma consumidora muito assídua de YouTube desde os primórdios ali, dos primeiros tutoriais de maquiagem. Daqui a pouco a velhice vai chegar, quer dizer, já chegou, né? É que eu fiz umas plásticas. Só que eu nunca tinha tido coragem de criar o meu canal, de começar a gravar os vídeos pra cá. E hoje em dia, que eu já sou bem mais familiarizada aí com o Instagram, TikTok, eu resolvi vir pra cá também, porque já é uma coisa que vocês me pediam muito. Então, se você tá chegando por aqui agora e ainda não me segue nas outras redes sociais, segue aí @FloraCCaetano em todas as redes, tá? Instagram, TikTok. Pode começar a me seguir porque eu compartilho muita coisa do meu dia a dia e também do meu trabalho por lá. E aqui o YouTube vai ser uma extensão dessas minhas redes de comunicação para eu conseguir ajudar ainda mais mulheres aí usando da maquiagem como essa ferramenta de empoderamento feminino. Quando eu falei no meu Instagram que eu ia começar realmente meu canal aqui no YouTube, vocês me ajudaram lá nos stories a decidir qual seria o primeiro vídeo do canal. E pela opinião de vocês, a gente resolveu que o primeiro vídeo tinha que ser me apresentando, falando um pouquinho da minha história. Então, esse vídeo aqui, ele é exatamente para isso. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, vocês me deixaram, né, as perguntas que vocês queriam saber sobre mim, sobre a minha história, e eu vou começar a responder com vocês aqui, enquanto eu vou me maquiando, porque acho que tá bem nítido que eu tô de cara lavada. Então bora mudar aqui a situação, né? Então eu dei já um mega zoom aqui pra vocês chegarem bem perto, que agora eu vou começar a maquiagem. Prendi o cabelo e vocês vão ver que conforme eu for respondendo, né, as perguntas, eu vou me maquiando. Mas pra não ficar um vídeo aí de 2 horas, eu não vou ficar focando muito no passo a passo da maquiagem, tá? Então, vou começar com o bálsamo hidratante da Make More, que é um creme mais potente agora que tá friozinho. E vamos pra nossa primeira pergunta, que na realidade eu vou responder 2 perguntas em uma só, porque a Carol Martins perguntou como você começou no mundo da maquiagem e a Ana Luísa perguntou você gostava de maquiagem quando era criança? E a resposta é sim, eu amava maquiagem quando eu era criança. Inclusive, esse foi mais ou menos o jeito aí que eu comecei no mundo da maquiagem, porque eu era aquela criança insuportável que roubava todas as maquiagens da mãe, da avó. E elas não tinham muita coisa, mas o que elas tinham eu pegava tudo pra mim. E aí eu lembro que minha avó assistia a novela das 9, assim, ela vinha em casa assistir. E ela dormindo no sofá, eu ficava em cima dela maquiando, ela ia dormir igual uma palhaça. Então eu sempre mexi, brinquei com maquiagem, até que eu comecei a ficar mais velha e realmente parar de levar maquiagem como uma brincadeira pra querer aprender mesmo a sério, fazer em mim, né? Adolescência chegando, queria ficar gatinha. E aí eu fui aprendendo muito primeiro com revista, sabe? Quando tinha aquela moda de revista adolescente, principalmente Capricho, Atrevida, eu usava muito, eu lia muito, né, na real. E aí, isso já me leva para a próxima pergunta. Tô aqui rapidinho passando um protetor solar, esse daqui é o da Bioré Aqua. A pergunta 2, na realidade, não é uma pergunta, foi a minha amiga a Stephanie que mandou, e ela falou: mostra os livrinhos de make que montava com as revistas da Capricho, hehehe, mó legal. O que ela tá falando? Eu comecei, igual eu falei pra vocês, primeiro comprando esse monte de revista e tal, e sempre vinha tutorial, foto de famosa maquiada e tal. E aí, como era uma coisa que eu comprava toda semana, eu tinha um monte de revista, e eu não queria, quando eu precisava, né, tirar alguma dúvida de maquiagem, eu não queria ficar voltando toda hora ali. Preguiça. E aí, tudo que era relacionado à maquiagem, eu comecei a recortar e colocar nesse caderno aqui. É aquele caderno que não tem linha dentro, sabe? Então, o que eu fazia? Eu via alguma maquiagem que eu gostava na foto da revista e aí eu escrevia aqui, ó,
todo o tutorial, o passo a passo que eu achava que eu tinha que fazer pra fazer aquela maquiagem. Então, tinha coisa que eu ia escrevendo observando a foto e tinha coisa também que eu ia recortando o próprio tutorial da revista, ó, e colando aqui pra ficar mais fácil de consultar quando eu fosse me maquiar. E eu fiz isso, sei lá, por muito tempo, acho que foi meio que por anos, assim, porque tem páginas e páginas com tutorial, com foto, com produto, ia fazendo todas essas colagens aqui. Esse caderno ele tá praticamente inteiro só disso e eu usei por muito tempo aí até começar realmente a ter os tutoriais e os blogs de maquiagem. Inclusive, a Esté que mandou essa pergunta, ela sabe da existência desse livrinho porque ela é minha amiga dessa época, que como eu comecei ali a melhorar, né, as minhas habilidades com maquiagem, eu comecei também a despertar o interesse das minhas amigas, né, por serem maquiadas por mim, o que me leva à próxima pergunta, que é a pergunta da Cindy. Ela falou: como foi o seu início como maquiadora e como foi a sua primeira cliente? Enquanto eu respondo essa pergunta, vou vir aqui aplicando a base BT Skin da Bruna Tavares. E o meu início com a maquiagem profissional foi uma consequência dessa época, porque como eu falei, minhas amigas começaram a se interessar ali, né, queriam que eu maquiasse elas, então todo fim de semana tinha uma festa e toda festa elas vinham se arrumar aqui em casa, ou eu ia na casa delas e levava todas as minhas maquiagens e eu maquiava, assim, um monte de menina. Inclusive, quando eu não ia, às vezes, também pra algumas festas, uma amiga minha, Letícia, se você estiver vendo esse vídeo, você vai lembrar, ela falava: menina, você não vai me maquiar, eu não consigo fazer o delineado gatinho. E mesmo às vezes que eu não ia, ela parava o carro aqui na frente de casa, a mãe dela trazia ela, eu ia na frente ali na calçada só pra fazer o bendito delineado. Caiu minha garrafinha de água, mas voltando. Então foi por volta aí dos meus 16 anos que elas começaram, as minhas amigas começaram a falar muito: por que você não atende, você maquia muito bem, você devia começar a trabalhar com isso e tal. E foi só com 18 anos, em 2017 ou 2016. Tô até confundida. E foi, inclusive, o mesmo ano que eu entrei na faculdade, eu resolvi que seria legal, sim, eu começar a atender. E aí eu resolvi, né, postar e abrir a minha agenda, se eu não me engano, em junho ou julho de 2017, que foi quando daí eu comecei a agendar pessoas ali pra maquiar profissionalmente, né, fora do meu círculo de amizade. E aí, com isso, então, eu investi no meu primeiro curso profissional. Eu também comecei a atender numa penteadeira que eu tinha no meu quarto. Inclusive, eu lembro que a primeira cliente que eu atendi na vida, eu demorei acho que 2h30 pra terminar a maquiagem. A pobre da minha cliente. Mas foi indo, as pessoas foram vindo aos pouquinhos, eu fui vendo que eu fui gostando. E aí eu fiquei acho que uns 5 meses dessa forma, atendendo dentro do meu quarto, demorando pra fazer a maquiagem. E aí, consequentemente, quanto mais eu fazia, né, mais rápido eu ficava. Comecei a demorar ali 1h e meia pra atender, e depois desses 5 meses aí trabalhando, né, com maquiagem de forma profissional, eu resolvi que realmente eu gostava e eu queria continuar com aquilo. E aí foi quando eu investi numa penteadeira melhor, maior, saí do meu quarto, montei o meu estúdio, né, o meu espaço de atendimento numa sala na casa dos meus pais, uma sala que eles não utilizavam. E aí as coisas começaram a caminhar, né, a fluir melhor. Mas ao mesmo tempo eu continuava também fazendo a graduação, né, fazendo a faculdade. E aí eu vou aproveitar para responder a pergunta da Tamires, porque ela perguntou: como foi começar a se expor nas redes? Tenho muita vontade, mas juro que nem sei como começar. Já li tanto a respeito, mas ainda tenho muita insegurança em falar. Como foi pra você? Eu aproveitei para responder agora porque justamente começar a me expor nas redes foi o que eu vi que fez muita diferença pra minha clientela, pra minha carreira mesmo como maquiadora. Porque quando eu comecei a atender profissionalmente, né, resolvi que eu ia trabalhar com maquiagem, eu criei um Instagram
só pra isso. E aí, no início, a única coisa que eu fazia era postar foto de produto, de material que eu comprava e postar foto das clientes e modelos, das maquiagens que eu fazia. Só que aí, com o tempo, eu fiquei muito tempo só postando as fotos e aí, naturalmente, o pessoal começou a vir me perguntar como que eu fazia as coisas, tirar meio que dúvida de automaquiagem. E aí, pra facilitar na hora de responder essas perguntas, né, pra compartilhar um pouco do meu conhecimento, eu comecei a gravar meio que tutoriais, só que eles não eram falados, porque eu morria de vergonha. Então eu aproveitava alguma vez assim que eu tinha que me maquiar e eu gravava com uma música de fundo, não falava nada e só ia legendando. Eu fiquei fazendo isso por muitos anos, porque eu realmente também tinha muita vergonha, não sabia direito como começar, o que falar, até que chegou a pandemia. Inferno! Inferno! E aí, na pandemia, em 2020, eu tava já no meu último ano de faculdade, quase nunca postava coisa falando, porque eu tinha vergonha até pelo pessoal da faculdade, assim. E aí a gente ficou sem estágio, ficou sem aula, né, tudo online. E eu tive tempo de daí me dedicar para essa parte de criação de conteúdo no Instagram. Então, por mais que eu não tivesse nenhuma cliente, né, porque os eventos foram todos cancelados, ninguém marcava maquiagem sem evento, eu tive tempo para fazer maquiagem, para gravar challenge, para tirar foto e postar foto com uma qualidade melhor, enfim. Foram uns meses ali, né, que eu fui intensificando e aperfeiçoando a minha criação de conteúdo, que antes era uma coisa muito de qualquer jeito, assim, eu ficava meses sem postar nada, sabe? E com a pandemia eu passei a postar praticamente todo dia, e aí naturalmente eu fui aparecendo nos stories, falando nos vídeos, narrando os tutoriais que eu fazia, e a real é que isso não tem muito segredo. Nunca você vai acordar um dia e aí, magicamente, a sua vergonha de falar, de aparecer, vai ter sumido. Você sempre vai ter essa vergonha, esse medo, a insegurança. E a diferença é que você tem que postar e criar conteúdo e aparecer mesmo com medo, com vergonha. Então, no começo, posta e sai correndo, porque quanto mais você ficar com esse medo, com essa insegurança, mais você vai se fechar. E aí você acaba deixando, né, de aparecer. E assim, ninguém vai ficar tirando sarro de você. Isso é uma coisa, uma autopercepção que você tem com você mesma e que você precisa passar por cima dela, postando, mesmo tendo esse medo, essa insegurança. Apliquei e sumei todo o contorno cremoso aqui no meu rosto, agora eu vou vir rapidamente iluminando abaixo dos olhos com o corretivo Invisible da Mariana Laureano na cor 1,5, enquanto eu respondo a pergunta da Mi Rufino. Em qual momento você percebeu que a maquiagem era a profissão que você queria seguir? Então, como eu falei pra vocês, eu estudava e trabalhava com maquiagem, e isso foi de 2017 a 2020. A minha faculdade eram 4 anos, pra quem não sabe, eu cursei nutrição, e foi justamente no último ano da faculdade, em 2020, com a pandemia, que eu me toquei que eu não queria ser nutricionista, não queria trabalhar com a minha graduação e queria sim seguir com a maquiagem, né, trabalhando com a maquiagem profissionalmente. Então a minha faculdade era muito puxada, ela era integral em outra cidade, eu não morava lá, eu pegava ônibus, né? Eu pegava van, e aí eu não tinha muito tempo de, durante a semana, né, ficar pensando em criação de conteúdo, porque tinha prova pra estudar, relatório pra fazer. Então, quando eu não tive mais nada disso, né, na realidade diminuiu muito durante a pandemia, porque a gente fazia estágio, não tinha como ir no estágio, então era uma atividade ou outra que tinha pra fazer. E aí, com isso, eu consegui aproveitar a minha semana toda, praticamente, pra gravar, criar conteúdo, e eu percebi que eu gostava de fazer isso realmente, porque eu não tava ganhando R$1 pra criar esse conteúdo, então não era uma coisa que eu tava fazendo porque eu tava sendo obrigada, sabe? Era uma coisa que eu tava fazendo porque eu gostava, ocupava o meu tempo ali, gostava muito mais do que ficar fazendo os negócios da faculdade, né, que eu tinha pra fazer. E, inclusive, isso foi ótimo, porque foi quando eu cresci muito como maquiadora. Todo esse período, né, que eu fiquei sem ganhar R$1, mas produzindo conteúdo, reverberou demais quando os eventos voltaram a acontecer e as coisas foram ficando mais flexíveis ali, né? Conforme a pandemia foi ficando menos pior. Vou vir rapidinho com o blush da Karen Bacchini
E continuando a minha história aqui, é bizarro, porque quando essa chavinha virou de que eu não queria ser nutricionista, de que realmente a minha missão de vida era com a maquiagem, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a crescer muito mais dentro da profissão. Deixei de ficar perdida, né? Consegui mirar, focar realmente com muito mais facilidade, porque na minha mente estava nítido o que eu queria pra minha vida, o que eu queria trabalhar, o que eu precisava fazer. Então, talvez você aí, sei lá, se sente meio perdida na profissão, talvez a mesma coisa falte pra você, que é só ter uma prioridade definida, ter um foco definido. A próxima pergunta é da Luana Bernac, que inclusive é minha aluna, tanto de curso VIP presencial quanto de curso online. E ela perguntou duas coisas: se sente realizada e também se eu já pensei em desistir. Então, a primeira delas, não, eu nunca pensei em desistir, porque na minha cabeça não faz sentido. Se eu desisto, lá na frente a situação não vai estar nada melhor, porque daí, tá, eu vou desistir da maquiagem, mas eu vou ter que começar outra coisa do zero. Então, eu sou boa no que eu faço, eu tenho consciência de que os resultados que eu quero não vão vir do dia pra noite, preciso muito esforço, muito estudo, realmente continuar me aperfeiçoando naquilo que eu sei que eu já sou boa, mas que a gente sabe que não existe perfeição. Então, eu realmente me dedico muito pra um dia chegar, né, enfim, pra conquistar a vida dos meus sonhos. Tô longe, mas eu sei que tô no caminho, então pra mim, assim, realmente desistir não passa na minha cabeça, porque é uma coisa que não faz sentido. E a outra pergunta é se eu me sinto realizada. E a resposta pra essa pergunta é sim, eu me sinto muito realizada, e não porque eu já conquistei tudo que eu queria conquistar, eu já cheguei no lugar que eu queria chegar, igual eu falei pra vocês, eu ainda tô longe de ter a minha vida dos sonhos, mas tô no caminho. Só que eu me sinto realizada porque, primeiro de tudo, eu trabalho com uma coisa que eu realmente gosto, que eu sinto prazer e que eu sei que eu sou boa. Humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Porque eu vejo os resultados que eu obtenho, os resultados que eu consigo fazer que outras pessoas tenham também, orientando, mentorando elas. E até mesmo pelo feedback que eu tenho, né, das clientes, das alunas. Então, além de tudo isso, né, de eu ver que é uma coisa que eu me dou bem nessa área, eu também vejo que é uma forma que eu consigo contribuir e fazer algo bom pro mundo, nem que seja pelo menos um pouquinho. Quando eu tô maquiando uma mulher, uma cliente, por exemplo, é muito legal a reação que ela tem a hora que ela se olha no espelho. Realmente eu consigo olhar, observar ali ela tendo um up na autoestima dela. Então, me sinto realizada. Tem gente que fala, começa a fazer também design de sobrancelha, penteado. Não tenho vontade, porque a minha paixão desde criança, como vocês puderam ver, é realmente a maquiagem. Então, por isso eu nunca tive vontade de dispersar ali para outras áreas, né, da beleza. Eu sei que tem gente que faz isso, que dá certo, porém não é e nunca foi o meu objetivo, e por isso eu continuo focada ali na maquiagem. E enquanto eu respondo a última pergunta que eu separei para esse vídeo, eu vou vir aqui selando a pele com o pó Soft Eye da LF Pro. Então eu coloquei já ele aqui na tampinha, e aí eu vou selar principalmente a região central do rosto e espalhar para o restante. Última pergunta, se eu não me engano, foi a Tamires que fez também, e ela perguntou qual a minha maior ambição. Eu tenho algumas ambições, alguns sonhos, porém a maior delas, sem sombra de dúvida, é o meu novo ateliê, meu novo estúdio. Não posso falar muita coisa, porque vai vir novidade por aí, e vocês com certeza vão ficar sabendo de tudo por aqui, vou compartilhando tudo, mas assim, no momento não posso falar nada, tá? Então já apliquei o pó aqui por todo o rosto, e agora eu vou vir com um pincel bem grandão, assim, bem fofo de pó, só pra ir varrendo o excesso. E eu tenho mais algumas coisinhas pra falar pra vocês, só que antes da gente continuar esse vídeo, eu vou finalizar aqui rapidinho a minha sobrancelha, vou colar um cílio,
e aí eu já volto. Alguns momentos depois. Voltei com a maquiagem finalizada. Eu não quis gravar essa parte aqui porque eu queria que esse primeiro vídeo, o foco realmente fosse um pouquinho da minha história na maquiagem, não um tutorial em si, mas eu resolvi finalizar o look aqui com uma técnica que já é a minha marca pessoal registrada, que é esse olho puxadinho aqui de Foxy Eye. E aí, pra dar uma diferença, né, eu coloquei um rosa na linha da água, porque o look tava muito pomba da paz, então pra trazer um ponto de cor aí, coloquei esse pincão aqui e eu amo. Conta aqui pra mim se você gostou, tá bom? Não fecha o vídeo porque eu tenho alguns recadinhos importantes pra dar. Primeiro de todos é que eu conto com a sua inscrição aqui no canal, tá? É muito importante pra me ajudar a crescer aqui dentro do YouTube, pra que eu consiga cada vez mais trazer conteúdos e vídeos muito bem elaborados, com muito conteúdo legal aqui pra vocês. E, inicialmente, os vídeos vão ser sempre postados às quintas-feiras, às 5 da tarde, tá? Conforme o tempo for passando, eu vou ver se eu aumento aí essa frequência, mas de início já marca aí, quinta-feira, às 5 horas, sempre tem um vídeo novo. E também eu queria pedir para você deixar o seu feedback sobre tudo aqui nos comentários, tá? Então pode dar seu feedback aí sobre o fundo. Hoje eu coloquei esse fundo mais rosinha, mas eu vou mudando as cores, vou testando também cenários pra gente ir fazendo aí de fundo dos nossos vídeos aqui no canal. Me fala se a imagem tá boa, se eu tô falando muito rápido, muito devagar, se eu tô falando muito, se eu tô falando pouco, enfim. Deixa aqui nos comentários tudo que você achou sobre esse primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero que tenha dado pra você me conhecer pelo menos um pouquinho. Deixa a sua sugestão de vídeo que você quer ver também. Não esquece aí então de se inscrever, deixar teu comentário, teu feedback, tá? E quinta-feira que vem eu já espero você no nosso novo vídeo, que aí sim a gente vai adentrar o conteúdo, vamos falar sobre muita maquiagem por aqui, tá bom? Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo, musa. Tchau!